Ei pessoal, vou publicar esse vídeo aí para tentar de uma maneira bem simples traduzir o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, o qual versa sobre discriminantes putativas. Isso aí é um assunto que às vezes confunde um pouco a cabeça do estudante de direito, sobretudo lá no início do curso, quando ele está começando a se familiarizar com os institutos, começa a ler alguma coisa, identificar alguns artigos. Então ele se depara com o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e aí ele toma um certo susto, porque aquilo causa uma certa confusão na sua cabeça. Porque o legislador, ele começa dizendo: é isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. E aí ele continua dizendo que não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime culposo. Em poucas palavras, o legislador está dizendo que não se pode punir, não se pode atribuir uma pena a ninguém que tenha cometido um erro, desde que este erro, e aí fala de um erro de interpretação. Eu estou errando sobre um determinado dado. Eu estou olhando para A e acreditando estar vendo B. Então, não se pode atribuir penalidade a ninguém que comete um erro, desde que esse erro seja justificado. E essa justificativa se amolde às circunstâncias do fato. E aí eu levo em conta uma série de coisas. Momento, estado emocional da pessoa que praticou o erro. Todas as circunstâncias têm que apontar para um certo denominador, de forma que quando o juiz ele olhar para a situação fática, ele perceba que qualquer pessoa, qualquer ser humano, na sua sã consciência, na sua razão, no lugar do autor, cometeria o mesmo erro. Então, este erro inevitável, este erro excusável, invencível, é que isenta o autor de pena. E aí não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. E essa culpa, ela está amoldada numa quebra do dever de cuidado objetivo, que se manifesta pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. Então, imprudência seria nada mais, nada menos do que fazer além do que se pode e além do que se pode. Eu estou numa via conduzindo um veículo cuja velocidade máxima permitida para a via é 80 km por hora e eu estou a 150, então eu estou imprudentemente agindo. Negligência é quando eu faço menos do que eu devo. Eu não tenho os cuidados necessários na hora de ultrapassar um cruzamento, de observar o sinal que está amarelo ou vermelho, de ter os cuidados necessários com a manutenção do veículo para saber se está tudo ok. Então eu sou negligente. E imperícia é quando não tenho um documento oficial atestado por autoridade competente de ofício que eu possa desempenhar profissão. Exemplo, eu dirigir sem habilitação, por exemplo. Mas aí, esclarecendo sobre o assunto, eu vou dar um exemplo para ver se a gente consegue amoldar a situação que eu vou explicar com o artigo. Eu chego a uma festa e aí reencontro com uma amiga de infância que eu não vejo há muitos anos, há 20 anos, por exemplo. E aí eu começo a conversar com ela e aí naquela ocasião ela já está casada, contudo o marido dela é muito ciumento. E naquele momento que eu me aproximei, ele não estava presente, porque ele tinha saído um pouco para pegar uma bebida. E aí quando eu estou ali conversando com ela, procurando saber dos pais dela e como é que ela estava e tal, e aí vem se aproximando o esposo dela, e aí numa ação furiosa, um ataque de ciúme, ele parte para cima de mim, me ameaçando de morte, e que eu estou desrespeitando, que eu estou chavecando ali a esposa dele. Ele vem e começa a me ameaçar, dizendo que vai me matar, e ali eu sou surpreendido com aquele cidadão altamente alterado. Então eu deixo a festa e saio da festa para ir embora para minha casa. E aí quando eu me ausento, a minha amiga, que é a esposa dele, começa a dizer: mas rapaz, o cara é respeitador, é meu amigo, os pais dele é como se fosse da minha família, como se fossem meus pais, nós fomos criados junto e tal. E aí o cidadão cai na real, se arrepende e diz: eita, eu vou atrás dele para me desculpar, para pedir desculpa. Aí, como prova do meu arrependimento, ele pega ali um papel que está por ali, escreve algumas coisas e diz assim: olha, eu vou aqui entregar um bilhete a ele, convidando ele para nossa festa
de casamento, que nós vamos completar 2 anos de casamento, ou 3, a semana que vem, então vou aqui fazer o convite formalmente. Então ele pega aquele bilhete, coloca no paletó e sai a minha procura. Quando ele sai da festa, eu já estou indo embora no estacionamento ali, escuro, um pouco esmo, aí ele vem se aproximando e diz: epa, estava te procurando. Ele vem se aproximando. E quando vem se aproximando, apressando os passos, ele vai botando a mão dentro do paletó para pegar o convite. Mas aí eu pergunto para vocês, e na minha cabeça, ele ia pegar o que debaixo do paletó? E aí eu, armado ali, rapidamente puxo da minha pistola e efetuo alguns disparos, onde ele vem a cair no chão. E depois, com a perícia, vem se perceber que o que ele ia puxar de dentro do paletó não era nenhuma arma, era apenas o convite. Mas aí eu pergunto para vocês, eu cometi um erro. Esse erro eu posso justificar pelas circunstâncias. Fui ameaçado, saí apavorado, ele irritado, depois vem a minha procura. Espera aí que eu estava te procurando. Eu posso justificar esse erro com as circunstâncias? Aí alguém pode dizer, mas você cometeu culpa porque você foi imprudente. Porque você não esperou para se certificar o que ele ia puxar debaixo do paletó. Eu pergunto para você, você esperaria? Você pagaria para ver? Então isso fica para você refletir. Então, é isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, ou seja, se aquela situação que eu imaginei fosse verdadeira, eu estaria em legítima defesa. Eu supus uma situação que, se fosse verdadeira, a minha atitude seria legítima. Por isso que o código fala, é isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime culposo. Até mais, tchau.